Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invocamos a Santíssima Trindade sobre nós hoje. Pai, que em sua misericórdia nos deste a vida, ao Filho pedimos a redenção, a salvação, e ao Espírito Santo pedimos força para administrarmos as necessidades de hoje, resolvermos os problemas de hoje. Vinde, Espírito Santo, fortalecei-nos, dai-nos ânimo, que a nossa mente, nosso pensamento, a nossa alma esteja voltada para o Senhor. Cerca-nos com teu poder. Amém. Reflexão do dia 2 de outubro de 2025. Santos Anjos de Guarda, memória, quinta-feira. A existência dos anjos é um dogma de fé definida várias vezes, em muitas ocasiões, pela Igreja, desde o Concílio de Nicéia ao Vaticano I. Tudo que lhe diz respeito faz parte de um estudo próprio denominado angiologia. A gente estuda isso em teologia. O magistério eclesial afirma: os anjos são seres totalmente espirituais, sem corpo, imortais, imutáveis, que se tornam visíveis apenas para manifestar a sua ação. O termo anjo indica uma criatura celeste, bem próxima de Deus. É interessante até algumas estatísticas bíblicas, eu gosto de estatística bíblica. O nome anjo é citado 175 vezes no Novo Testamento e 300 vezes no Antigo Testamento, em que vem especificada a função dessa milícia sobrenatural divina em 9 hierarquias. São os querubins, serafins, tronos, denominações, poderes, virtudes celestes, principados, anjos, arcanjos, né? Santo anjo do Senhor. Então, por isso que nós oramos e vamos orar juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos preparar o nosso coração para recebermos, na graça do Senhor, a palavra de Deus. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hetitas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 90. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. Do caçador e do laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que desvasta ao meio-dia. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Nenhum mal há de chegar perto de ti,
nem a desgraça baterá à tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, diante desse evangelho, nos assusta um pouco, né? Os discípulos que aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta, às vezes, até sem sentido, né? Mas nós temos que compreender que os apóstolos que Jesus escolhe são todos rapazes, ainda moços. Talvez ali no meio dos apóstolos, somente Pedro teria a maioridade, né, jurídica, que é a partir de 20 anos, né? Tanto que os cobradores de impostos, eles só cobram impostos de Jesus e de Pedro. Dos outros discípulos não é cobrado imposto. Então, aquele momento em que Jesus fala, né, Pedro, vai, pesca o peixe, abre a boca do peixe, que ali tem um valor, né, para pagar os nossos impostos. Ali só cobra o imposto de Jesus e Pedro, porque provavelmente os apóstolos eram muito novos, abaixo de 20 anos, né? Então, isso é uma probabilidade enorme pelas evidências bíblicas. Por isso, tal pergunta, os discípulos aproximam-se de Jesus e perguntam: qual é o maior no reino dos céus? Também, em outra situação, veja, uma mãe pede para os seus dois filhos, apóstolos: ah, Senhor, coloca um do lado direito e do lado esquerdo. Então, essa própria situação na Bíblia dá a entender que uma mãe ainda tinha autoridade sobre seus filhos, porque eles eram menores de 20 anos, né? Então, a maioridade judaica é 20 anos, né? Então, é uma evidência de que eles são muito jovens. Então, essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus, traz essa curiosidade de uma pessoa ainda não muito madura. Mas Jesus chamou a criança, colocou no reino deles e disse: em verdade vos digo, se não vos convertertes e não vos tornastes como criança, não entrarei no reino dos céus. Então, se eu quero ser uma autoridade, né, como se no céu tivesse cargo, né, se tivesse importância de autoridade, eu devo me comportar neste mundo ainda como uma criança, né? A santa de ontem, Santa Teresinha, ela falava, ela é doutora justamente dessa tese. Se eu quero ir para o céu, eu devo me comportar como criança. Criança no sentido de humildade, criança no sentido de não aceitar malícias, de não ser malicioso, de não ser dado ao pecado. Criança no sentido de ser um adorador do Senhor. Então é aqui que o Senhor fala: se não vos converterdes. Então, primeira conversão. Depois a segunda condição: e não vos tornardes como criança, vocês não alcançarão esta bênção. Que ó, é a bênção? Não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus está respondendo para aqueles apóstolos e discípulos que no céu não tem hierarquia, assim, esta hierarquia terrena, né? Que subalternos,
quem manda, quem desmanda, né? Não, então, quem se faz pequeno, como essa criança, esse sim é o maior no reino dos céus. Agora, no versículo 5 diante, ele dá uns alerta para nós, né? E quem recebe em seu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Então, quando nós aceitamos a palavra, quando nós cuidamos dos nossos padres, ministros, diáconos, bispo, quando nós acolhemos um missionário na igreja, quando nós acolhemos a igreja também como essas crianças, né? Quando quem recebe meu nome, uma criança como esta, ou seja, aquele que se converteu, aquele que anuncia, que está comprometido com a palavra, é a mim que recebe. Tá vendo? É a mim que recebe. Então, às vezes, nós temos uma paz, né? Só de cumprimentar um padre, um bispo, um diácono, pedir a sua bênção, gera uma paz no nosso coração. Você já percebeu isso? Porque nós acolhemos aquela pessoa no que ela significa, né? Cristo, e a paz de Cristo é derramada sobre nós. Porque quando ele nos abençoa, ele abençoa em Cristo. Padre, sua bênção. Deus te abençoe, meu filho. Não é o padre que está ali, é o Cristo no Padre que nos abençoa. Então, quem recebe é como criança, é a mim que me recebe. Aí agora, no versículo 10, ele fala das crianças literalmente. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Então aí o próprio Cristo valida a tese da angiologia, de que existe anjos de guarda que estão diante de Deus, intercedendo e nos ajudando no nosso dia a dia. Então, os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está no céu. Por isso, então, que a liturgia nos traz essa verdade, né, de fé. Os santos anjos de guardas, companheiros na caminhada. Olha, desde o Concílio de Nicéia, século V, século VI, até o Vaticano II, século XX, né? Então, toda esta colocação dando validade a uma argumentação, um dogma de fé da Igreja que aceita como verdade de fé, né, a presença dos anjos de guarda. O próprio Moisés viu isso, uma das 300 vezes que é manifestada a função do anjo no Velho Testamento. O próprio Deus fala para Moisés: meu anjo irá à sua frente e te conduzirá à terra dos amorreus e dos fariseus, dos cananeus. Se você ouvir a voz do anjo, respeitar a sua voz, e não lhe for rebelde, né? Então o Senhor estará contigo. O próprio Deus combaterá os seus adversários e será amigo de seus amigos. Então está aí, ó, a importância do anjo de guarda. E para finalizar, aqui o Salmo 90. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos. Velho Testamento ainda, tá vendo? Para que todos os caminhos te guardem. Então, o próprio Deus dá uma ordem aos anjos de guarda que guardam nossos caminhos. Então, desde o Velho Testamento, por 300 vezes, 175 vezes no Novo Testamento, esta verdade teologal de fé, ela é revelada, os santos anjos de guarda. Nenhum mal há de chegar a ti, nem a desgraça baterá à sua porta, pois o Senhor deu uma ordem aos anjos de guarda para que todos os seus caminhos sejam guardados. Está vendo? Então, invocamos sobre nós hoje a proteção do nosso anjo de guarda, guardando a nossa ida para o trabalho, a nossa volta para a escola, guardando o nosso dia, que consagramos totalmente ao Senhor, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Vaz. O nosso programa chama-se Reflexão do Dia.
que é um programa diário com o objetivo de fazer estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia diária. Estudamos os anjos, o salmo, estudamos o santo do dia, né? O santo evangelho. E hoje, Deus nos revela, através da liturgia, a importância dos anjos de guarda, sobre os quais nós nos colocamos na presença de Deus, pedindo sempre a sua proteção. Amém. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.